Gravando, gravando. Pessoal, hoje a gente vai entrar num assunto novo. Deixa eu pegar aqui. Tem que baixar. Cai nessa prova, tá? Cai, são os teoremas. Deixa eu só baixar aqui o PDF, só um instantinho. Deixa eu ver se eu acho aqui. A prova ficou dia 17, né? Não, a prova ficou por enquanto dia 13. Eu ainda estou pensando em botar dia 17, mas eu ainda vou ver. Tá? Ainda não está confirmado dia 17, não. Eu confirmei dia 17 na minha cabeça. Não, calma. Talvez. Eu vou ver, vai depender da aula dessa semana. Só um instantinho. Isso, legal. Não precisa não, vou por aqui. Vou por aqui que eu acho que eu consigo baixar ele. É como mesmo, porque o segundo lugar é que eu sou que deve ser, eu não consigo, né? Mas acabou de ver. Cala a boca. Se fosse um mês de academia, eu compraria. Um mês de cliente, um mês de academia. Não, um mês de academia. Você não viu? Eu te pago o mês de academia, eu não sei quanto eu faço. Não, perfeito. Tá só. Caramba, desse tamanho, então o negócio dele. Você mais específico. Ótimo, já está aí. Vamos ver se vai dar certo. Vamos lá. Está gravando já? Já fiquei aqui, já desperdicei 4 minutos de aula. Vamos lá, pessoal. Deixa eu só puxar aqui o assunto, né? Que a gente vai ter nessa aula de hoje. Deixa eu só. Tá gravando aqui errado também, peraí. Isso, já está gravando certo agora. Nessa parte são essas quatro coisas que a gente vai ver hoje, tá? Princípio da superposição, tá?
Tá bom aí para vocês enxergarem aí? Tá tranquilo? Porque eu não fechei ali. Tá? Transformação de fontes, tá? Os teoremas de Thevenin e Norton e a aplicação desses conceitos aqui, tá? Então vamos lá. O princípio da superposição, né? Ele é uma das coisas que depois vocês vão ver isso aqui com mais detalhe em sinais e sistemas lineares, da linearidade, né? Então, circuitos elétricos a gente vai considerar que são circuitos, são componentes, são sistemas lineares, tá? Apesar de ter componentes que não são lineares, mas circuitos em si quase todos são lineares. Por exemplo, não lineares você vai encontrar lá em eletrônica, né? Circuitos eletrônicos, diodos, etc. Aí você tem componentes que não são lineares, mas nos circuitos elétricos você quase sempre, né, você vai ter uma coisa linear, tá certo? Então, se você tem linearidade num sistema, né, que no caso o circuito é um sistema linear, você pode usar o que a gente chama de princípio da homogeneidade ou da aditividade. O que quer dizer isso? Quer dizer que você pode pegar uma entrada no circuito. Quem são as entradas nos circuitos elétricos? São as fontes independentes, certo? Fonte independente de tensão, fonte independente de corrente, etc. As fontes dependentes, elas não são consideradas entradas, porque elas dependem de uma outra tensão ou de uma outra corrente, tá certo? Entendeu? Então, as entradas são as fontes. E aí o que você pode fazer? Você pode, num circuito complexo, né, fazer o quê? Em vez de você analisar um circuito complexo com várias fontes, você pode analisar o mesmo circuito com apenas uma fonte de cada vez. Então, o que a gente faz? A gente vai então, vamos supor que você vai ter aqui um circuito, né, que tem várias fontes. Uma fonte de tensão, aí tem um resistor aqui, tem outro resistor aqui, tem outro resistor aqui, aí aqui tem uma fonte de corrente, né? Aí tem um resistor aqui, aí agora aqui você tem mais um resistor, aí aqui tem uma fonte de tensão novamente, né? De tensão novamente. Vou pegar aqui também mais uma outra fonte aqui. E aqui, ó, teria uma fonte de corrente. Como o circuito é linear, né, o que eu posso fazer? Eu posso pegar e fazer o seguinte, ó, eu posso anular, né, as fontes de corrente e analisar o circuito só com as fontes de tensão. Qual seria a vantagem de fazer isso? Aí eu poderia usar, nesse caso, sempre, quando eu fizer isso, por exemplo, vocês vão ver como é que anula uma fonte de corrente. Você tem que fazer com que a corrente que sai dessa fonte seja zero. Como é que você faz isso? Você simplesmente troca essa fonte de corrente para um circuito aberto. Você remove ela fisicamente do circuito, tá? Mas eu podia também fazer o contrário, né? Por que você anularia as fontes de corrente? Para não ter que trabalhar com supermalha, por exemplo. A gente viu que quando você tem fontes de tensão e fontes de corrente no mesmo circuito, se você for fazer análise de malhas, você vai ter que trabalhar com supermalha, tá? Nesse circuito aqui, inclusive, se eu anular essas duas fontes, ó, olha o que vai acontecer. Eu vou acabar tendo dois circuitos só. Como assim? Duas malhas só e independentes. Não sei se vocês estão percebendo, né? Porque como eu vou tirar, né, a fonte em si, né, eliminar remover a fonte, ó, remover a fonte, remove também, ó, que não vai, esse resistor não vai ter nenhuma utilidade, digamos assim, e esse resistor aqui também não vai ter nenhuma utilidade. Aí eu vou poder encontrar as correntes, por exemplo, se fossem, né, de malha aqui facilmente, né, fazendo uma equação que já vai me dar a corrente. Mas essa não é a corrente de malha verdadeira. Concordo, não é a corrente de malha verdadeira. O que você tem que fazer para poder encontrar a corrente de malha verdadeira? Aí você vai ter que fazer o seguinte, ó. Você vai ter que colocar as fontes novamente, que você teve, que você removeu,
né? E aí você vai ter que remover as fontes de tensão agora, certo? E como é que você remove uma fonte de tensão? Não é removendo ela. Cuidado. Como é que você anula? Na verdade, o correto termo é anular. Como é que você anula uma fonte de corrente? Remove a fonte. Como é que você anula uma fonte de tensão? Se você quer anular a fonte de tensão, você quer que na extremidade da fonte de tensão, a tensão seja zero entre as duas extremidades. O que é que tem zero entre duas extremidades? Não sei, Abel. Tudo bem. O que tem zero entre duas extremidades, pessoal, é um curto-circuito. Certo? É um curto-circuito. Você não coloca, né? Quanto é que é VA? Aqui tem VB, por exemplo. Quanto é que é VA menos VB? É igual a zero, porque VA é igual a VB. Concordam comigo? Você tem um curto. Legal? Não tem queda de tensão nenhuma. Certo? Então você tem que fazer o que para anular as fontes de tensão? Trocar elas por, né, fontes de curtos-circuitos, certo? Nesse caso aqui, ó, se você fizesse isso, você ia conseguir reduzir esse circuito aqui, né? Essa malha aqui ia ficar uma coisa só, porém, já essa malha aqui, ó, já não sumiria. Tá vendo? Essa malha aqui poderia ser. Você concorda que o desenho ficaria igual se eu fizesse isso? Esse é um truque que a gente está usando, né? Então, o que é que eu teria aqui? Eu teria dois dispositivos em paralelo, concordam comigo? E aí eu poderia simplesmente colocar um resistor aqui diferente, e aí eu poderia encontrar, por exemplo, as correntes de malha aqui também, né? Só que aqui já não seria tão simples, porque eu teria 3 malhas, né? Como é que você faria aqui? Você poderia pegar aqui, usar essa tensão aqui, essa tensão, porque você tem aqui também, você tem alguns nós, né? Mas esse nó aqui, por exemplo, ó, você podia juntar esse nó aqui também, ó. Esse nó aqui você transforma num só mesmo, né? Ok? Por quê? Porque você coloca um resistor aqui, né? Único, tá? Dá para simplificar algumas coisas, outras não, né? Mas aí você podia usar isso aqui como nó de referência e resolver o circuito. Notem, você resolveria um outro circuito e encontraria outras correntes. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tá? E aí a corrente total, digamos assim, né, seria a corrente que você encontrou no primeiro circuito, mais a corrente do segundo circuito, entendeu? Porque você separou as fontes, né, você separou V mais A em um V e um A. Aí você vai ter uma resposta 1, você vai ter uma resposta 2. Qual vai ser a resposta total? Entenderam o que eu estou falando? Isso é bom? A gente vai ver alguns exemplos, sabe? Às vezes é muito rápido fazer por superposição, mas isso é uma das coisas que, na verdade, demonstra uma outra coisa. Na verdade, a gente tem que conhecer. Por que ele falou de superposição aqui? Porque ele simplesmente falou de superposição, primeira coisa que ele colocou aqui. Porque eu não vou demonstrar, mas os teoremas, depois vocês vão ver, os teoremas de Thevenin e Norton, e a própria transformação de fonte, né, ela pode, eles são demonstrados, eu não vou fazer a demonstração, porque não é que ela seja tão difícil assim, tá? Só mostrar por linearidade é que você tem que usar um pouquinho de indução finita, né, um pouquinho chato, você tem que valer para todas as fontes, etc. Aí você supõe que vale para N fontes, aí depois você prova que vale para N mais uma, etc. e tal, né? Então, é demorada e, na verdade, não interessa tanto a gente, tá? O interesse é o uso dele, certo? Então, o que acontece, né? Então, é que a gente fala, né? O que é o teorema da superposição? Eu já expliquei a maioria das coisas para você, mas está resumido aqui É que eu não gosto de ficar lendo transparência, então eu vou simplesmente explico e depois eu volto aqui, ó. Se existirem 2 ou mais fontes de tensões independentes no circuito, tá? Existem 2 maneiras de se resolver o circuito. Aí você já viu.
Análise nodal, que a gente já viu, né? Análise nodal de malhas, tá? Que a gente já viu. Ou usar a superposição, certo? Ok? Ou usar a superposição, né? Aí você fala, mas é melhor fazer análise nodal usando supernó, é melhor usar... Tudo bem, use o método que você quiser. Na superposição, o que você faz é quebrar um sistema, um problema complexo em um monte de problemas mais simples. Vocês concordam comigo? Você fica com mais facilidade de resolver os problemas, tá certo? Então, ele fala, o que ele diz, né? O princípio da superposição, né, diz o seguinte: a tensão ou corrente através de um elemento de circuito, né, linear, né, tem que ser um elemento linear. Mas o capacitor é linear? Por incrível que pareça, sim, é linear. O indutor é linear? Por incrível que pareça, é linear. Mas a relação tensão-corrente é uma derivada. Só que vocês vão ver lá em sinais e sistemas que derivada é um operador linear, né? A derivada não é a soma das derivadas? Não é isso? A derivada de produto de uma constante vezes alguma coisa não é uma constante vezes a derivada? Vocês já viram isso em cálculo, não é? Então, derivada é linear, tá? A derivada é linear. O que não é linear? A derivada segunda é linear. O que não é linear? É a derivada ao quadrado. Derivada ao quadrado? Sim, a derivada ao quadrado. A derivada ao quadrado, você vai ter uma função, depois você vai elevar essa função ao quadrado. Quando você elevar essa função ao quadrado, ela não é. Se você pegar uma soma, né, fazer a derivada da soma, aí vai ser duas derivadas. Quando você elevar ao quadrado, vai ter um termo que multiplica dx, né, entendeu? du1, du2 se multiplicando, né, porque vai ser du1 ao quadrado, mas du2 ao quadrado e assim por diante, tá? Isso não é linear, mas a gente não vai ter aqui, né? Ok? Mas se a gente mostra só em sinais, não se preocupem com isso não. Tudo aqui é linear para a gente. Então, o que a gente faz? Se você pegar, como eu já falei, se você tiver um sistema e um circuito linear, você pode analisar o circuito para uma fonte independente de cada vez. Notem que nesse caso aqui, eu não fiz uma de cada vez, né? Eu peguei duas, vocês viram que eu peguei duas? Mas eu poderia ter pego uma, entendeu? Aí eu teria 4 resultados, vocês concordam? Aqui no exemplo anterior, né? Que eu peguei, eu apaguei, né? Mas lembra no exemplo anterior, eu tinha aqui quatro caras, aí aqui tinha um de tensão aqui, aí tinha aqui uma de corrente aqui, uma de tensão aqui, né? Aí eu falei, vou eliminar essa e vou eliminar essa e vou fazer o problema. Depois vou fazer o seguinte, vou eliminar essa e vou fazer o problema. Só porque são problemas que são mais fáceis, né, digamos assim, se eu estiver trabalhando com 2 fontes de tensão ou 2 fontes de corrente. Mas eu podia eliminar 3 fontes e encontrar uma resposta. Depois eliminar mais três fontes, só que uma outra não. Aí eu teria 4 respostas, vocês estão entendendo? A resposta total seria a soma das 4. Né? Existem problemas, pessoal, que só dá para fazer, só é possível fazer se você usar superposição. Né? Como assim só é possível fazer se você usar superposição? Eu vou dar um exemplo que vocês não vão ver agora, mas vocês vão ver no Circuitos 2, em que você tem um circuito que tem uma fonte, né, que por exemplo é desse tipo aqui, VM seno de 2T mais 30 graus, tá? Isso aqui é uma fonte de tensão senoidal, tá? Ela varia numa frequência de 2 radianos, né, que é o 2T ali, né? E ela tem uma fase de 30 graus. Depois vocês vão aprender isso tudo, não precisa aprender agora. Aí ele, por exemplo, você coloca num circuito qualquer, e aqui nesse circuito, nesse mesmo circuito, você coloca uma outra fonte, né? E essa outra fonte aqui vai ser, vou botar aqui VN seno de 3T, por exemplo, tá? De 3T. Então a fase não é
a mesma, isso não é nem problema. Mas o problema é que a frequência aqui é 2 e a frequência aqui é 3. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui. Deixa eu colocar um componente aqui que se usa em circuitos. Deixa eu botar aqui um indutor e um capacitor, né? Porque senão não teria muito sentido, aí não teria nem tanto problema assim, né? Mas, de qualquer forma, você aqui não poderia fazer o raciocínio, né, usando o padrão que vocês usam lá, que é transformar. Vocês vão ver isso também, tá? Transformar essa tensão, essa fonte de tensão num fasor tensão, que a gente chama, né? Por quê? Porque os fasores, que vocês vão aprender o que são mais tarde, não se preocupem, são números complexos, tá? Eles dependem da frequência. E aí, se você for transformar os elementos, o resistor tudo bem, nem muda. O resistor ele não muda quando você passa a analisar fasor. Porém, esse cara aqui ele vale J ômega L, então que é um indutor. Esse ômega aqui é 2πf, né? Então a frequência vai mudar, né? Aqui também, ó, aqui esse cara aqui é menos J sobre ômega C, né? E aí, o que vai acontecer? Como é que você vai usar fasor aqui se você tem duas frequências diferentes? Não tem como fazer esse tipo de problema usando fasores, sem usar a superposição. Vocês vão ver isso. Podia até ser diferente, podia ter uma fonte aqui, ó, simplesmente uma fonte de tensão contínua, né? Uma fonte de 3 volts, por exemplo. A fonte de tensão contínua, o que acontece? Aí você simplesmente a frequência aqui é 0, né? Porque se é tensão contínua, não é tensão senoidal, não varia. Aí você tem que usar superposição, é obrigado. Ah, não, eu não quero usar, beleza, pode usar sim, mas aí você vai ter que fazer uma análise com equações diferenciais, com equações com seno e cosseno, que dá muito mais trabalho, não tem o que fazer, certo? Vai dar um trabalho enorme, tá ok? Vai dar um trabalho grandão, porque você vai ter que usar equações diferenciais, o seno e mais uma constante. Bom, imagina, vocês já vão ver que usar equação diferencial com constante, com tensão constante já é difícil. Vocês vão ver isso aonde? Vocês vão ver isso agora, depois da prova, que são os sistemas de primeira ordem e os sistemas de segunda ordem. O que aqueles sistemas fazem? Como eu acabei de falar, eles trabalham com a parte de equações diferenciais e indutores e capacitores. Se tiver um elemento só, no caso um sistema que tem, por exemplo, um indutor ou um capacitor, é um sistema de primeira ordem. Um sistema que tem 2 elementos em diante, né, na verdade, um sistema que tem 2 indutores diferentes, ou 2 capacitores, ou um indutor e capacitor, ou mais, né, vão ser sistemas de segunda ordem. Ah, mas se tiver mais, ele não vai ser um sistema, pode ser de terceira, quarta, quinta ordem? Sim, só que você vai conseguir reduzir ele a sistemas de primeira e segunda. Por isso que a gente só estuda sistemas de primeira e segunda. Como assim? Porque você consegue reduzir o sistema até pela linearidade. Toda a equação, né? Toda a equação de grau, né? Por exemplo, uma equação de coeficientes reais, cujo grau seja 3, 4 e assim por diante, seja um grau inteiro, você consegue decompor em equações de grau 2 e grau 1, né? Desde que os coeficientes sejam inteiros, tá? Isso é coisa do cálculo e até um pouquinho da álgebra, tá? Mas é que você sempre consegue, num polinômio de grau n, se ele tem coeficientes inteiros, desculpe, se ele tem coeficientes reais, desculpe, falei inteiros, né? Se ele tem coeficientes reais, quer dizer que as raízes dele não podem ser, se forem complexas, são complexas conjugadas, certo? Então, se elas são complexas conjugadas, elas vão ser parte de um x ao quadrado. Se elas forem reais, vai ser parte de um x qualquer, certo? Então, você sempre consegue decompor esse polinômio, né, em termos de, no máximo, segundo grau. O primeiro grau é o melhor, né?
Por exemplo, se você tem uma equação assim, ó, x ao quadrado mais 5x mais 6, né, igual a zero, né? Você consegue simplesmente fazer isso aqui, ó, x mais 2, x mais 3, igual a zero. Então você pegou um cara que era de segundo grau e transformou num cara não de primeiro grau, mas 2 caras de primeiro grau, certo? Ok? Isso aí é álgebra, eu não vou entrar em detalhes aqui, ok? Beleza, então é isso, né? A gente pode analisar independente. Como é que a gente faz a superposição então? Eu já falei, mas o que você vai fazer? Ó? Como é que você aplica a superposição? Né? Você aplica assim, ó, aplicando superposição, né? Como é que você aplica? Né? Ele fala aplicar uma fonte independente de cada vez. Ou você pode até fazer, né, aquele truque que eu falei, eu apliquei 2 naquele primeiro exemplo que eu dei, certo? Por quê? Porque aí as duas davam equações simples, né? Tanto para tensão quanto para corrente, né? Então, eu podia até, desde que elas sejam iguais. Se colocar diferente, é melhor não fazer superposição, né? É melhor fazer métodos, né, de tensão, porque eu podia fazer aquele primeiro exemplo usando ou supernova ou supermalha. Concordam comigo? Podia usar o supernova ou supermalha. Legal? Então tá. Então, quais são os passos, né? As fontes dependentes não mudam. Opa, isso é importante pra caramba. Isso é super importante. Isso aqui, vermelhão mesmo. Por que elas não mudam? Porque elas são dependentes, né? Então elas não podem sumir. Ah, poxa, eu pensei que eu podia simplesmente apagar as fontes independentes, as dependentes, que é a que dá trabalho para a gente, né? Fonte dependente não dá, né? Porque olha só, se você apagar ela não é uma entrada, ela depende de outra entrada. Pensa bem, se você apagar todas elas, né? Ok? Deixa só a dependente, ela vai depender de fontes uma fonte dependente. Vamos supor que você tem um circuito lá, que tem lá uma fonte dependente, né, de corrente, tem lá uma fonte de tensão, depois aqui tem uma fonte de corrente, tem um resistor aqui, tem um resistor aqui. Se você elimina, né, por exemplo, essa, né, transforma num circuito aberto, e essa aqui fica só uma fonte de dependente, não é? Só que aí o que vai acontecer? Nesse circuito que sobrou, aqui era uma fonte de corrente, né? Vai ficar uma coisa assim, ó. Sobrou um circuito assim, né? Fica só uma fonte de dependente e não tem nenhuma entrada no circuito. Assim, não tem uma entrada independente. Então é como se você tivesse com o circuito desligado da tomada, você está entendendo? Então aqui é tudo zero. Vocês estão entendendo? Aqui é tudo zero, né? Se você tem só fonte dependente e não tem independente, é tudo zero. Então ela não vai funcionar. Então você não pode, quando você elimina, você não pode eliminar as fontes dependentes, tá? Então nem sempre você vai usar superposição para tentar facilitar alguma coisa. A fonte vai continuar lá. Se pudesse, seria ótimo, mas não dá. Tá ok? Então a gente vai fazer todas as... o que a gente faz? A gente na superposição mantém uma fonte, elimina as outras. Isso para uma primeira fonte, independente, né? Depois, mantém uma segunda fonte, elimina as outras. A primeira que não foi eliminada vai ser eliminada no segundo passo. Concordam comigo? Ok? Depois, na terceira e assim por diante, vai encontrar N respostas e vai resolver, tá? Então, eu não sei se eu tenho aqui um exercício, não, depois eu vou fazer. Deixa eu fazer a parte teórica primeiro, né? O que é transformação de fontes, né? Transformação de fontes, pessoal, é uma aplicação, digamos assim, né, muito importante, né, que eu também não vou demonstrar, mas tem a ver com superposição, né, que diz o seguinte, ó, assim como nós temos uma coisa que facilita a gente absurdamente, aliás, tem problemas que se eu não fizer isso eu não consigo resolver, né, dá muito mais trabalho, que é o delta estrela. Lembra que a gente tinha o delta estrela e o estrela delta?
né? O que acontece? Na verdade, né, existe uma outra transformação que é muito útil para a gente, que é a transformação de fontes, tá? Por quê? Porque você pode simplesmente, né, lembra, você não quer trabalhar num circuito em que você tenha, por exemplo, super nós, nem super malhas. Por quê? Porque dá mais trabalho, concordam comigo? Ah, mas não é tanto trabalho assim, beleza, mas se você puder trabalhar num circuito que só tem fontes de corrente, por exemplo, né, ou só tem fontes de tensão, e a gente pode usar, por exemplo, o princípio, né, a gente pode usar aquela coisa por inspeção. Lembra que a gente fala que a gente pode usar por inspeção? Não é? A gente pode usar por inspeção também. Tá legal? E o que acontece? O que é inspeção, Abel? É aquele que a gente faz aquela matriz, né? Matriz do inverso das resistências vezes a tensão é igual às correntes. Final da aula, da última aula, né? Antes dos exercícios. E a outra, né? A matriz das resistências vezes as correntes é igual às tensões, certo? Ok, a gente aprendeu isso. Tem que treinar, né? Eu já falei, teoria é rápida, a treino é que é importante, tá? Deixa eu fazer uma coisa aqui rapidinho. O brilho está muito pequeno aqui, não sei porquê, tá? Agora melhorou, tá? Então, o que vai acontecer? Esse não vai fazer muita diferença, acho que aí não sei. Mas o que acontece? Se eu trabalho, né, usando essa transformação de fontes, muitos problemas que eram complicados ficam muito mais simples. Vocês vão ver, eu vou dar exemplos também, tá certo? O que é a transformação de fontes? Cuidado, porque agora eu vou mostrar, né? O que você vai fazer? Você vai usar o que a gente chama de equivalência, né? Quando você faz transformação de fontes. Ou seja, né, vamos supor aqui que eu queira descobrir a resistência equivalente entre os terminais A e B, tá certo? Uma das formas de encontrar a resistência equivalente entre os terminais A e B é colocar uma fonte de corrente aqui, uma fonte de tensão, qualquer coisa aqui entre esses terminais, tá? E ver quanto é que vai dar, ok? Nesse caso aqui, e aí vocês vão ver que o que eu faço, eu posso fazer até usar superposição, né, para encontrar isso. Eu posso simplesmente eliminar essa fonte, né? Simplesmente fazer com que essa fonte seja zero, né? Se eu vou encontrar a resistência equivalente, o que vai acontecer aqui? Eu já encontro aqui o R direto, ou seja, eu olho aqui, como isso aqui é um curto, né? A resistência entre A e B é o próprio R, certo? Da mesma forma, você concorda que se eu for fazer o mesmo caso aqui, né? Colocar aqui uma fonte qualquer e eu eliminar esse cara, e quando eu elimino esse cara, né? Quando eu elimino esse cara, eu tiro ele do circuito, eu simplesmente zero ele. Vocês concordam que a resistência aqui vai ser R também? Ali vai ser um R em série, né, com um curto, que vai dar o próprio R. Aqui vai ser um R em paralelo com o circuito aberto, que é o próprio R, certo? Ou seja, se eu falar nesses dois circuitos aqui que o R desse aqui é equivalente a esse, beleza. Ou seja, quando eu faço transformação de fonte, né, o que acontece? O resistor não muda, né? O que é essa transformação de fontes? Essa transformação de fontes é importantíssima vocês verem, ó. É quando você tem uma fonte de tensão com resistor em série e quer transformar numa fonte de corrente com resistor em paralelo. Isso é a transformação de fontes, tá? Ok? Então, fazer assim para não riscar o R. Ou aí risco essa. Eu vou ter que fazer outra, na verdade. Mas já melhorou. Tá? Já melhorou um pouco. Ok? Agora eu ando aqui um pouquinho. É isso, tá? Resistência
em série com fonte de tensão e resistência em paralelo com fonte de corrente, tá bom? Detalhe importantíssimo, tá? Não existe, e aí não existe essa equivalência, não existe, né? Isso que eu vou desenhar. O que eu vou desenhar aqui, que é isso aqui, ó. Até porque, o que vai acontecer aqui, ó, né? Então não existe a equivalência de fonte de corrente com resistência em série virar fonte de tensão com resistência em paralelo. Até porque o R não bate, olha lá. Aqui, se você for ver a resistência aqui, ó, né? Se você eliminar esse cara aqui, vai dar uma resistência infinita. Concordam comigo? Vai dar uma resistência infinita, porque vai ficar um R em série com um circuito aberto, a resistência R ali, né, não existe, né, na verdade ali. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Se eu for dar uma olhada na resistência aqui, ó. Aqui é a mesma coisa, se eu eliminar vai dar uma resistência zero. Concordam comigo? Vai dar uma resistência zero? Ok? Então a resistência não bate se você fizer a eliminação por superposição. Entenderam o que eu estou falando? Tá? Então não existe isso, mas o aluno inventa. Ah, ele inventa, tá ok? Ele inventa, tá certo? Ok? Ah, ele inventa, tá ok? Bom, se você tem equivalência, né, a gente consegue fazer, a gente já viu que quando a gente faz a equivalência entre fontes, né, a transformação de fontes, a gente já viu que a resistência é igual quando a gente faz a transformação de fontes, não muda a resistência. Certo? Não, também não pode mudar nem a corrente nem a tensão, concordam comigo? A corrente tem que ser a mesma, né? E a tensão tem que ser a mesma. Ok? Para isso valer, é só você usar, ó. Quanto é que vai ser o VAB aqui, ó? Quanto é que vai ser esse VAB aqui? Aqui VA, VB. Quem é VAB? Não é R vezes IS? Não é isso? Não é? Pensa bem. Não vai ter uma tensão aqui, não vai ser isso? Não é? Não vai ser o R vezes IS? Esses dois terminais aqui, não, os terminais aqui é só a ponta de prova. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu podia pegar, isso aqui não é a mesma coisa? Essa bolinha aqui é a mesma coisa. Concorda que o V, aqui também é A, aqui também é B. Não é R vezes IS? E aqui quanto é que é o VAB? Né? Não está em aberto aqui? Então a princípio não está passando corrente nenhuma aqui. Concordam comigo? Que não está passando corrente nenhuma não. Aqui, então isso aqui vai ser o quê? Esse VS. Concordam comigo? Não tem nada. Tem algum elemento ligando ali? Não. Mas as tensões têm que ser iguais, não é isso? As tensões têm que ser iguais. Se você fechar, as correntes têm que ser iguais também, se você tiver uma corrente aqui, né? Então o que vai acontecer? Esse VS tem que ser igual a RS. Ou seja, o IS tem que ser VS sobre R, né? Ou seja, para fazer a transformação de fontes, ou você só usar V igual a RI, galera. Só lembrar do V igual a RI. E aí você faz a transformação. Como assim? Você simplesmente pega e faz Você tem uma fonte aqui de 3 volts. E você tem um resistor aqui de 2 ohms. E aí você quer transformar isso numa fonte de corrente com resistor em paralelo, certo? Aqui é o A, aqui é o B. Quanto é que vai ser o resistor? Esse é o mais fácil. Quanto é o resistor? Não muda, 2, certo? Ok? O resistor não muda, certo? A gente já viu, o resistor não muda, tá? E aqui, né, vai ser VS, que é 3 dividido por 2 amperes,
certo? Ok? Só multiplica que não vai dar 3 volts, certo? Se você zerar aqui, não vai dar uma corrente de 3 meios para você poder trabalhar aqui, certo? Ok? Legal, né? E aí, fontes dependentes, pode fazer a mesma coisa? Pode, porque a fonte dependente, ela é dependente, só que vai mudar os valores também. O que é que não vai mudar? Funciona em fonte dependente também? Funciona em fonte dependente também, tá? Você pode fazer, tá ok? Só tem que tomar cuidado com esse cara aqui e esse cara aqui, mas é só fazer a mesma coisa. Então quem é o IS, quem é o VS, é só botar aqui, ó, vai ser R vezes IS. Então, se você tem aqui uma fonte que ele te dá IS, você quer fazer esse lado aqui, o que você vai ser? O VS vai ser quanto? Vai ser R vezes IS. E esse IS aqui vai ser quanto? Para o outro lado, VS sobre é a mesma coisa. Só que o que vai acontecer? Esse cara aqui, ó, e esse cara aqui, eles não são fixos. Eles são, por exemplo, 3V0, né? 4 e 0. Vocês estão entendendo, né? Depende de uma outra parte do circuito. Vocês entenderam o que eu estou falando, né? Ok? Então é isso. Regra é só essa, tá? Isso tem uma importância. Tem uma importância sim, ó. E eu não falei isso, mas tem uma regra importante aqui, ó. Tem uma regra importante que eu não falei. Não falei, né? Mas mostrei. Como assim? Porra, cara. Não fica me sacaneando, não. Vai. Então, a seta da fonte aponta para o terminal positivo. Então, quer dizer o seguinte: se tiver um mais, menos, se for uma fonte, em vez de mais, menos, uma fonte menos, mais, quando você for fazer a equivalente, em vez de ficar a setinha para cima, vamos dar aqui, ó. Aqui é mais, aqui é menos, a seta é para cima. Porém, se aqui fosse menos e aqui fosse mais, podia acontecer, certo? A seta seria para baixo. Isso é importante. O resto é só usar esse termo, né? Ok? Ok? E agora a gente vai chegar, né, no teorema dos mais importantes que tem em circuitos, que é o teorema de Thevenin. Esse é importante mesmo, tá? O que é o teorema de Thevenin? Vou mostrar. Esse é o famoso simplificador. Esse simplifica mesmo, tá? Teorema de Thevenin, tá ok? Então, para que serve o teorema de Thevenin? Ele serve em circuitos, por exemplo, em que você tem o seguinte, ó. Vou pegar aqui um circuito qualquer. Então aqui, ó, você tem uma fonte, 3 volts. Eu tenho um resistor aqui de 2 ohms, resistor aqui de 1 ohm. Aqui você tem uma outra fonte, né, de 4 volts. Aí aqui você tem um resistor de 3 ohms. Aqui você tem um resistor de 4 ohms. Aqui você tem um resistor de 5 ohms. Aqui você tem uma fonte de 1 volt. E aqui você tem um resistor R, tá? Resistor R. Ok? Resistor R. Aí ele fala assim, ó. Se R igual a
um homem, calcule a corrente que passa por ele. Tá? Aí você fala, pô, tudo bem, 3 malhas, né? Dá até para fazer por inspeção, certo? Calculo a corrente de malha, né? Vai ter aqui 3 correntes de malha, e 1, e 2, e 3, eu calculo 3, certo? Com R sendo igual a 1, certo? Então eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que pegar e montar as equações, vai dar um sistema 3x3, vocês concordam? Se eu fizer por inspeção, vai dar um sistema 3x3, legal? Nem é muito difícil, mas a calculadora faz, beleza, não sei o quê. Aí eu chego e falo assim, letra B, se R igual a 2 ohms, calcule o valor da corrente que passa por ela. Você não pode simplesmente pegar aquela outra corrente e multiplicar, tudo muda, vocês concordam que tudo muda? O sistema muda, certo? Concordam que o sistema vai mudar? Concordam que ele vai mudar? Beleza, você vai ter que calcular novamente um 3x3, né? Aí depois eu vou ter letra C, se R igual a 100 ohms, calcule novamente. Cacete, você vai falar, porra, vai dar trabalho pra cacete, concordam comigo? Agora olha só, pensa bem, e se eu pudesse fazer com que esse circuito aqui, todo, vou deixar esses terminais A e B aqui, né? Eu vou deixar o R aqui, A, B, e aqui o R. Se eu transformar esse circuito, né, num circuito assim, ó, já estou usando até a nomenclatura correta. Quer dizer, eu consigo fazer com que o circuito sem o R, todo ele sem o R, seja equivalente a um circuito em que você só tem uma fonte de tensão e uma resistência em série. Detalhe, isso aqui a gente chama de equivalente de Thevenin. A gente não acabou de mostrar que a gente pode transformar uma fonte de tensão com resistência em série numa fonte de corrente com resistência em paralelo? A gente não acabou de mostrar isso? Não acabou de fazer a equivalência entre fontes? Não acabou de mostrar isso? Então, na verdade, quando eu demonstrar que eu não vou demonstrar, mas quando eu fizer o teorema de Thevenin, eu pedi para fazer o teorema de Norton, na verdade, você pode fazer simplesmente... O que é isso aqui? Desculpa, isso aqui é a resistência de Norton. O que acontece? Esse cara aqui é a mesma coisa que o teorema de Thevenin, só que você transforma o circuito todo numa fonte de corrente com resistência em paralelo, certo? Com resistência em paralelo, tá? Como é que você faz isso? Cara, você pode até fazer o Thevenin e depois fazer a equivalência de fontes, mas depois eu vou mostrar como é que é. Para encontrar a resistência é igual, tanto que a resistência Thevenin é igual à resistência de Norton. E isso é fácil de ver, né? Porque a gente viu a equivalência de fonte, não viu a equivalência de fonte? Na equivalência de fonte não mudava alguma coisa na resistência? Não, então a resistência Thevenin e a resistência de Norton são iguais. O que vai mudar? É como encontrar o V de Thevenin, certo? Como é que você encontra o V de Thevenin? Você encontra a tensão entre A e B no circuito sem o elemento. Você tira o elemento e você encontra a tensão entre A e B sem o elemento, certo? Como é que você encontra a resistência de Thevenin ou a resistência de Norton? Não é a resistência vista por A e B? Remove todas as fontes independentes, vai ficar só a resistência, certo? O que é remover as fontes? Remove as fontes independentes, olha o que eu falei. Não pode remover as fontes o quê? Dependentes. Lembra que eu falei quando a gente fazia superposição, né? Porque para você encontrar a resistência equivalente, você concorda comigo que a superposição você tira todos os elementos, você está fazendo superposição, você está tirando, eu quero saber a resistência equivalente, tirando um cara, tirando o outro, tirando todos, vai ficar só a resistência, certo?
vai ficar só a resistência, é o que eu quero fazer. Por isso superposição é ensinado em primeiro lugar, antes de TVNAM. Para encontrar a tensão entre A e B. A tensão entre A e B dá trabalho, cara. Mas é menos trabalho. Por que é menos trabalho? Vocês vão ver. Se eu tiver, por exemplo, um sistema que tem 3 malhas, quando eu tiro um elemento da malha, um resistor, por exemplo, eu diminuo o meu cálculo de um sistema 3x3 para um sistema o quê? 2x2, porque eu estou tirando uma corrente. Concordam comigo? Estou tirando uma corrente de malha. Ah, mas depois você vai ter que botar. Não, depois eu vou ter que colocar, mas aí eu, em vez de colocar na malha lá, qual é a vantagem de você fazer o equivalente TVNAM? É que agora, quando você for fazer o cálculo, quando você muda o R, porra, é só fazer uma conta só, não tem que fazer todas as contas de 3x3. Vocês estão entendendo qual é a ideia do TVNAM? É pegar um circuito complexo, transformar no circuito mais simples possível, que é um V com R, e aí se eu quiser testar várias cargas, por exemplo, como é que você testa, né? Como é que você sabe, por exemplo, você pode, existe um teorema, a gente vai falar sobre ele, e TVNAM é importantíssimo para ele, chama-se teorema da máxima transferência de potência, né? Vamos supor que você tem lá um circuito todo que está fornecendo uma tensão entre esses 2 terminais. Qual vai ser a carga que permite que eu mande a maior potência possível? Ou seja, que eu consiga gerar nessa carga a maior potência possível. Isso é interessante, claro. Se eu quero ter o que a gente chama de rendimento máximo, né? Eu quero que essa carga seja uma carga tal de maneira que o circuito forneça o máximo que ele pode fornecer, né? Então, por exemplo, se eu tenho... por que vocês, por exemplo, quando tem lá um equipamento de som, né? Vocês não veem isso, mas se vocês forem olhar lá, a saída do amplificador, ele vai ter ele vai falar que a saída do equipamento de som, do amplificador de som, é uma saída que tem impedância. Impedância é a relação tensão-corrente. É como se fosse a resistência, tá? A impedância de 8 ohms. Aí, se você quer extrair o máximo desse amplificador de som, você tem que colocar caixas de som que tenham impedância igualzinha a 8 ohms. Por quê? Porque vocês vão ver pelo teorema da máxima transferência de potência que para que você tenha a máxima transferência de potência feita para uma carga, fornecida a uma carga, você tem que fazer com que a carga em si, no caso seriam as caixas acústicas, tenha a mesma potência da resistência equivalente do sistema que está fornecendo energia para esse cara. Então, se a impedância de saída de um amplificador é 8 ohms, você não coloca uma caixa de 4 ohms, você não vai conseguir a maior potência possível nas suas caixas. Por quê? Porque não está casado, não está fazendo com que seja a mesma coisa. Essa é um transferência. A gente vai mostrar isso dá para demonstrar, isso não é complicado. A gente mostra. Como é que a gente mostra isso? Eu vou mostrar já, tá certo? Qual é a máxima transferência de potência? Mas para saber da máxima, qual é a máxima transferência de potência? Qual é a carga que você coloca num circuito? Como assim carga? Carga é o que o cara chama aqui, até ele chama em inglês é load, tá? Por isso que várias vezes vocês vão ver que ele usa RL, né? Porque a gente aqui está trabalhando com circuitos resistivos, aí RL é a resistência da carga, R da carga, né? Qual é a carga máxima? Qual é o RL não é a carga máxima, mas qual é o RL máximo que você pode ter? Circuito aberto. Concorda? O RL máximo que você pode ter é um circuito aberto. Qual é o RL no circuito aberto? É infinito. Aí você fala, beleza, então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o RL mínimo, ou seja, que é a resistência zero, e aí eu vou conseguir a maior corrente possível. Acreditem, nem sempre será a maior corrente, porque você não está correndo, não está fazendo a potência. Você vai conseguir a maior corrente possível, concordo, mas quando você colocar um curto-circuito entre A e B, quanto é que é a tensão entre A e B? Zero vezes infinito dá quanto? Zero. Mesmo que a corrente aqui tenda ao infinito, ele não vai tender ao infinito. O que tendeu a infinito aqui não vai tender ao infinito, claro que não. Ela vai ter uma corrente aqui, mas você botou a resistência zero, não é? Aí você fala, se a resistência zero, a corrente é máxima, concorda?
Sim, a corrente é máxima, mas a tensão é mínima. Concorda com a tensão é mínima? Ok? Então existe um equilíbrio, não sei se vocês estão entendendo. A gente vai mostrar, tá? A gente vai mostrar. O aluno sempre coloca, bota um curto aí que a corrente vai ser máxima, beleza. Só que quando você colocar um curto aí que a corrente é máxima, a potência é o quê? Corrente, né? Vezes o quê? Tensão. A corrente pode ser até máxima, mas a tensão vai ser mínima, vai ser zero. E aí a potência fornecida vai ser simplesmente quanto? Zero. Você quer uma potência máxima, tá ok? Mas o que o teorema diz é o seguinte, eu não vou demonstrar ele. Então o que o teorema diz é isso, ó. O teorema de Thevenin diz que um circuito linear com dois terminais pode ser substituído por uma fonte de tensão com resistência em série, tá? A tensão da fonte, o V de Thevenin, é igual ao valor da tensão do circuito em aberto. Como assim? Você remove, né, os dois terminais, remove o que existe entre os dois terminais e calcula essa tensão. Essa tensão, quando isso aqui é removida, é chamada V de Thevenin. E a resistência? A resistência é igual à resistência equivalente entre os dois terminais quando todas as fontes independentes do circuito são desconectadas. Pô, Abel, não entendi nada. Vocês vão entender, né? Ou seja, se eu pegar nesse circuito aqui, tem um monte de resistores, aí tem um monte de resistores, tem um monte de fonte de tensão, tem um monte de fonte de corrente, né? Não sei o que. Se eu pego e anulo todas as fontes de corrente, transformo em circuito aberto. Todas as fontes de tensão, transformo em curto-circuito. Deixo só os resistores. O que vai acontecer? Eu vou ter uma associação de resistores. Eu vou fazer um exemplo aí vocês vão entender, tá? Eu vou ter uma associação de resistores. Calcular a resistência Thevenin quase sempre é o mais fácil, tá? Porque quase sempre. Eu vou mostrar um caso especial que aí não é mais fácil, tá? Mas quase sempre é o mais fácil. Calcular a tensão do Thevenin é mais difícil. Por quê? Porque você tem que fazer um circuito. Tudo bem que o circuito é mais fácil? Sim, mas você tem que fazer um circuito. Tá? Então, tem dois casos. Então, justamente, eu já expliquei aqui, né? Que aqui é o teorema de Thevenin, né? Então, o teorema de Thevenin está aqui. Eu vou fazer exemplos, pessoal, não se preocupem, tá? Então, dois casos possíveis para calcular a resistência equivalente, tá? Primeiro caso é quando só tem fontes independentes. É simplesmente zerar todas e calcular a resistência equivalente, tá? Eu vou fazer um exemplo e vocês vão entender. Exemplo, ó, usando o teorema de Thevenin, ache o circuito equivalente entre os terminais do circuito abaixo. Depois calcule I. Olha só o que ele vai fazer aqui, ó. Esquece, vou tentar, não dá, né? Tentar fazer isso, pronto. Aí já ajuda. Já ajuda. Tá legal? Olha aqui. Então, ele manda, usando o teorema de Thevenin, encontrar o quê? A resistência, o circuito equivalente. Ele quer justamente encontrar o quê? Ele quer pegar esse circuito que está aqui, que eu circundei em vermelho. Estão vendo? E quer transformar num circuito como? Aqui vai ser o A, aqui vai ser o B. E aqui vai ser o R de Thevenin. Certo? Como é que você faz isso? Bom, como é que eu falei que encontrava a resistência de Thevenin? Então, ó, primeira coisa, esquece isso. Não existe. Tá? Não existe. Ok? Então, como é que fica o meu circuito que sobrou? Fica um circuito, o A vai ficar aqui, né? E o B vai ficar aqui. Aliás, ele já era assim. Concorda que ele já era assim? Isso aqui é A e B, concorda? Já era, né? Ok? Mesmo quando tinha um resistor. Tudo bem? Sim ou não? Ok? O que ele quer encontrar? Para encontrar o V de Thevenin, ele quer encontrar isso aqui, ó. Isso aqui é o V de Thevenin. Certo?
Isso é o V de Tevenã. Concorda que não é o VAB? Não é o VAB? O VAB não é isso? Não é o V de Tevenã, não é isso? Certo? Mas o VAB é o mesmo, é a tensão, ou seja, quando você remove esse cara, você quer encontrar a tensão em 4. Quando não era removível, para encontrar a tensão aqui no 1, eu ia ter que fazer um monte de contas aqui, incluindo 1. Né? Poderia usar aqui uma super malha, né? Porque seriam 3 malhas, concordam comigo aqui? Ok? Mas eu não vou fazer isso não, vou usar Tevenã. Tá? Como é que eu encontro então o equivalente Tevenã? Olha só. Eu tenho aqui então, vamos encontrar primeiro a resistência de Tevenã. Tá? O que é que ele fala para encontrar a resistência de Tevenã? Você remove esse cara e remove esse cara. Só que quando você remove a fonte, aqui fica o quê? Um curto. E aqui fica o quê? Circuito aberto. Certo? Aí você olha por aqui, ó, e encontra a resistência de Tevenã, que é igual a RAB. Tá? Qual é a resistência vista daqui? Você concorda que esses 6 aqui vão estar em série? Certo? Então vai ser 12, não vai ser 12? Aí eu posso desenhar esse circuito assim, ó. 12 ohms, 4 ohms, e o A e o B. Não posso? Certo? Não posso desenhar assim? Qual é a resistência equivalente aqui? RAB. Hein? Qual vai ser a resistência equivalente? Isso está em série ou está em paralelo? Então vai ser o quê? Vai dar 48 sobre 16, que é igual a 3, não é isso? Ou seja, a resistência de Tevenã é 3. Tá, vocês viram como é que é a resistência de Tevenã. Agora vamos ver como é que é o V de Tevenã. O V de Tevenã vai dar mais trabalho. Por quê? Porque eu não vou poder simplesmente remover isso. Tá? Eu não vou poder remover isso. Certo? Eu vou ter que encontrar essa tensão aqui. Bom, essa tensão aqui a gente pode dizer que é 4 vezes essa corrente aqui, concorda? Vou chamar essa corrente aqui de I2. Concordam que é 4 vezes essa corrente I2 aqui? Não é? Aqui, ó, eu até posso fazer assim, ó, I2 também é essa corrente que está vindo aqui, não posso? Não é? Então é I2 aqui. Porém, eu posso dizer que tem uma corrente 1 aqui. Essa aqui está muito fácil de fazer assim, não precisa nem fazer as malhas. Aqui, concorda que aqui é I1? Tá? Eu não conheço I1, tudo bem. Eu também não conheço I2. Certo? Só que eu encontro rapidamente as equações, né? Como assim encontro rapidamente as equações? É fácil, olha aqui. Eu posso usar supermalha se eu quiser, né? Tá ok? Eu posso usar supermalha. Como assim usar supermalha? Ó, você concorda comigo que eu tenho isso aqui, I1, e isso aqui, eu vou chamar de I2? Pode ser? Pode, né? Aí eu posso, se é supermalha, eu posso dizer que I2 menos I1 é igual a 2? Não posso fazer isso? Eu posso remover esse cara aqui. Lembram disso? Né? É supermalha. Supermalha você remove o cara que está entre as malhas, certo? Mas eu escrevo a equação que me interessa, que é essa aqui. Concordam que é I2 menos I1 igual a 2? Por quê? Porque 2 é o que está indo para cima, não está? Está entrando I2 para cima também e está vindo I1 para baixo, não é? Então, ó, 2, I2 menos I1 é o que está indo para cima, certo? Legal? É o que sobrou para cima. Legal. E aí? E aí, ó, eu posso fazer agora, fazer o quê? Eu posso fazer direto lei de Kirchhoff das tensões. Ó, aqui, aqui e aqui, ó. Até o V de Tevenã vai aparecer aqui. Só que eu não vou usar o V de Tevenã aqui, não. Eu vou usar
né? Lembra que eu falo que quando eu uso lei de equilíbrio das tensões, eu já vou escrevendo logo direto a tensão? Então aqui, em vez de ter 6, eu vou escrever o quê? 6 e 1. Aqui, em vez de ser 6, eu vou escrever o quê? 6 e 2. Aqui, em vez de ser 4, eu vou escrever o quê? 4 e 2. Certo? E aí eu vou andar aqui, ó, vou percorrer a malha, né, nesse sentido, né? Eu vou escrever aqui no cantinho, ver se dá. Opa, dá sim. Então vai ficar assim, ó, menos 12, mais 6 e 1, mais 6 e 2, é lei de Kirchhoff das tensões, uma super malha. Tá? Mais 4 e 2 igual a 0, não é isso? Aí eu vou ter que 10 e 2 mais 6 e 1 igual a 12. E eu tenho lá que e 2 menos e 1, vou até botar assim, ó, e 2 menos e 1 é igual a 2, não é isso? Agora eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar e vou multiplicar aqui por 6, certo? Vou multiplicar aqui por 6, certo? E vou multiplicar aqui por 6, vai dar 12, tá legal? E agora eu vou somar, ok? Quando eu somar vai dar quanto? 16 e 2 igual a quanto? Igual a 24. Note que eu não preciso nem encontrar o valor de I2 aqui. Eu posso simplesmente dividir tudo por 4. Por 4? Sim, por 4. E aqui dá 6, não é? Por quê? Porque eu não estou querendo saber quanto é que é o VTH. E o VTH não vale 4 e 2? Então isso aqui vai dar o quê? VTH. Vocês fizeram, eu fiz isso só para ganhar tempo, tá, galera? O professor é chato às vezes, ele vai lá pensando na frente, para que eu vou encontrar? Eu podia ter encontrado o ITH igual a 24 dividido por 16, que é 3 meios, certo? Ok? É isso? 3 meios, 1,5. Aí depois eu multiplicava o I2, 1,5 vezes 4 ia dar 6, certo? Eu só economizei tempo, tá? Então eu encontrei o quê? Que o RTH era 3 e que o VTH é igual a 6. Tá, e aí? Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer o seguinte, ele aqui até fez substituição de fontes, né? Não precisa isso, tá? Ele fez substituição de fontes aqui para resolver, mas eu fiz super malha, tá? Esse aqui também é legal fazer substituição de fontes, mas de qualquer maneira vai ter que encontrar um V aqui, então não é tão fácil assim, tá? Ele fez assim, ele fez diferente, ele calculou o VTH diferente. Estão vendo que ele calculou o VTH diferente? Ele transformou essa fonte aqui, ó. Ele já usou transformação de fontes, ó. Numa fonte de 12 com 6 e depois calculou o VTH. Eu não, fiz diferente. Então eu encontrei assim, ó. Eu encontrei isso aqui, ó. Olha aqui que eu encontrei. Eu encontrei 6 volts. 3 ohms, e agora é o A e o B. Quem é que eu vou colocar ali agora? Agora eu vou colocar vou apagar tudo aqui, o 1, e ele quer saber quem é essa corrente aqui, I. Quanto é que é essa corrente aqui, galera? Rapidinho, 6 por 4. Legal? Vocês estão entendendo qual é a ideia da simplificação do TVNAM? Ah, mas você fez um monte de conta antes. Sim, cara, fiz. Só que eu fosse fazer direto, olha só. Se eu fosse fazer direto, eu conseguiria encontrar direto? Vou apagar aqui, tá? Porque foi só... Poderia encontrar direto? Poderia, tá? Aí eu poderia até usar super malha aqui, ia ter 2 super malhas. Não, uma super malha e uma malha normal, concordam comigo? Ia ter aqui uma corrente, ó. E uma corrente. E 2, uma corrente, e 3. O I ia ser igual a I3,
certo? Ok? Só que aqui eu ia ter que fazer o quê? Eu ia ter que zerar isso aqui, certo? E aí ia acontecer o quê? Ia acontecer o seguinte, eu ia ter aqui I2, né? Menos I1 igual a 0. Quando eu fosse fazer a lei de Kirchhoff, que nessa malha aqui, ó, né? Eu ia fazer isso, né? Sobra duas malhas, não ia? Não sobram duas malhas? Aí eu ia ter que fazer aqui, menos 12, mais 6 e 1, mais 6 e 2. E aqui, ó, eu ia ter que colocar 4 e 2 menos 3. Concordam comigo aqui? 4 e 2 menos 3. Depois eu ia fazer o quê? Lei de Kirchhoff da tensão nessa malha aqui. Aí eu ia fazer o quê? Menos 4 e 2 menos 3, mais e 3, né? Mais 1 e 3 igual a 0. Ia ter 3 equações, 3 incógnitas, incontável e 3, certo? Poderia fazer assim? Poderia. Aí eu mando, né? Simplesmente mudo isso aqui por 2 para 2 ohms. E tem que fazer de novo 3 equações, 3 incógnitas para encontrar a corrente. Concordam comigo? Porém, se eu mudar isso aqui para 2 ohms, quanto é que é a corrente? 6 sobre 5. Concordam com o que eu estou falando? Se eu fiz vocês estão entendendo o que eu estou falando agora? Qual é a ideia do Thevenin? É você facilitar depois a mudança aqui. Se você tiver uma resistência variável aqui, resistência variável, um potenciômetro, você quer calcular as correntes, você concorda comigo que vai dar um trabalhão se você vai fazer isso? Né? Como assim um trabalhão? Se eu coloco nesse circuito aqui, né, uma resistência variável. Porra, deixa eu botar uma coisa bonitinha. Ó, aqui vai ser um RL, tá? Ok? E aí eu vou variando. Se RL igual a 1, se RL igual a 2, se RL igual a 3, qual é a corrente? Porra, vai dar um trabalhão toda hora que eu vou ter que fazer 3 vezes um sistema de 3x3, pô. Se eu transformo o resto em Thevenin, olha aqui, já transformei em Thevenin. Agora é só variando o RL aqui sem problema, entendeu? A corrente vai ser sempre quanto? Vai ser sempre 6 dividido por 3 mais RL. Concorda comigo? Não vai ser sempre isso? É ou não é? Pois é, isso é interessante. Concordam? Tá? Isso é legal, tá? Porém, tem um pau. Eu não vou continuar aqui porque não vai. Deixa eu ver quanto a gente já foi aqui. Não vai dar. Ô, professor, oi. Se fosse por inspeção aí. Sim, podia fazer por inspeção, mas não, mais ou menos por inspeção, né? Aqui não podia fazer por inspeção, porque tem duas fontes diferentes. Mas aqui podia fazer por inspeção. Por isso que eu acho que ele fez dessa forma aqui. Olha só o que ele fez aqui. Ó, por que ele fez essa transformação aqui, galera? Ó, sabe por que ele fez essa transformação aqui? Ele pegou isso aqui e transformou nisso aqui. Primeiro, a transformação está correta? Vamos lá. O resistor é igual? É, 6. A fonte é a tensão dividido pelo resistor? 12 por 6 dá 2? Dá. Então, por que ele fez por inspeção? Olha só porque ele fez por inspeção. Ele fez essa transformação aqui para fazer por inspeção. Ele fez isso, olha só. Pô, Abel, como é que você sabe disso? Porque aí depois eu olhei, né? Olha só, se você for fazer por inspeção, você vai ter 2 nós só que interessam. Esse vai ser o nó de terra e você vai ter esse nó aqui e esse outro nó aqui, certo? Concordam? Tá? Você vai ter aqui 2 nós só, tá? E esse nó aqui já te dá o V de Thevenin. Olha que lindo. Concordam comigo? Esse nó aqui, esse aqui vai ter um V1 e esse aqui já vai te dar o V de Thevenin. Concorda? Já vai te dar o V de Thevenin? Já, né? Concorda que o V de Thevenin não é esse daqui para cá? Não é isso? Não é daqui para cá? Cadê o 1? Tem que tirar o 1, né? Tem que tirar o 1. Você vai encontrar o Thevenin. Esse é outro erro comum para caramba dos alunos. Eles não tiram a carga, eles não tiram a resistência e encontram o V. Não é isso que eu quero ver sem a resistência, tá? Se tivesse uma resistência aqui, coisa ia ser diferente, entendeu o que eu estou falando? Mas olha só, por que ele fez essa transformação de fontes aqui, ó?
Porque ele pegou e aí ficou com dois nós aqui, um V1, tá? Esse aqui e esse VT. Aí lembra como é que faz por inspeção, ó? Aí você faz o quê? Você coloca as correntes como você quiser, certo? Só que aqui eu vou colocar para baixo aqui, ó. E quando você vai fazer, ó, você tem que lembrar disso aqui, tá? Eu vou colocar para baixo aqui. Ó, e quando você for colocar aqui, tem um detalhe. Você não coloca a corrente não, você coloca já direto quem é a corrente. Isso aqui é quê? V1 sobre 6, certo? Aqui você já coloca quem? V1 menos V de Tevenin sobre 6. E aqui você coloca o quê? V de Tevenin sobre 4. E aqui o que você faz? Por inspeção, somatório. Aliás, não precisa nem ter colocado isso, pô. Claro que não, que burrice. Por inspeção não precisa fazer isso, pô. Ô cacete, por inspeção não precisa nem fazer isso. Pois é, por inspeção você simplesmente faz o quê? Somatório dos inversos das resistências conectadas ao nó 1. Quantas são as resistências conectadas ao nó 1? 1/6, 1/6. 1/6 mais 1/6. Certo? Depois, outra diagonal. Somatório dos inversos das resistências conectadas ao nó 2, que é o VTH. Quanto é que é? 1/6, 1/4. Depois, menos somatório das resistências entre os nós. Quanto é que é? Menos 1/6. Que multiplica quem? V1, VTH é igual a quem? Corrente que chega é positiva, corrente que sai é negativa. Corrente que chega no nó 1, 2 mais 2, certo? Sai alguma? Nenhuma, certo? É fonte, né? Fonte agora. E no nó 2 tem algum? Tem alguma fonte de corrente aqui? Não, zero. Então você vai resolver essa matriz aqui. 1/3 menos 1/6 menos 1/6. Aqui é 12, né? 2/6 mais 3, 5/6. Não, 12. 2 sobre 12 mais 3 sobre 12, 5 sobre 12. Certo? É isso, né? 5 sobre 12. Né? E aí você multiplica quem? Você multiplica por V1 VTH, vai dar o quê? 4 e 0. Como é que você encontra VTH? VTH é isso aqui, ó. Já vou dar direto. Vai ser isso aqui, determinante sobre determinante. Aí vai ser assim, 1/3 menos 1/6, 4 e 0. E aqui vai ser 1/3, 5 sobre 12, menos 1/6, menos 1/6. Ali, isso aqui vai dar, fazendo a conta aqui, menos 0, menos 4 sobre 6, então dá 4 sobre 6. Embaixo vai dar 5 sobre 36, certo? Menos 2 sobre 36. É isso? E aqui vai dar 24 sobre 3 dá 8. Deu errado alguma coisa aí. Não, é menos 1. Menos 1, tá certo. Opa, dá certinho. Opa. Tá? É isso aí. Não deu 6? Então, olha, lá em cima vai dar, ó, 24 sobre 36, certo? E aqui embaixo, porque 4 sobre 6 é 24 sobre 36, certo? Ó, 36 corta, dá 24 dividido por 4, que é 6. Viu? Porque ele fez por a transformação de fonte para fazer o... A gente encontrou também fácil, entendeu? Esse não é um exercício difícil, vamos combinar, certo? Legal? Na aula que vem a gente continua, né? Vai fazer um Norton. Como é que faz um Norton? Aí você tem que deixar, para encontrar um Norton, no VTV, não, você tem que encontrar quem? Você tem que encontrar a tensão de terminal aberto, não é isso?
Não é isso? Quando você tira a coisa. No Norton, você tem que encontrar a corrente que passa se você colocar um curto. Entendeu? Você tira a carga e coloca um curto, aí calcula a corrente. Certo? Ok? Só que tem que fazer mais, tem que fazer uns com fonte controlada. É a última coisa para a nossa prova, tá? A gente vai fazer na sexta-feira. Talvez eu adie a prova mesmo, porque como eu só vou conseguir terminar na sexta-feira isso aqui, eu pensei que talvez desse para terminar hoje, não vai dar. Entendeu? Eu tenho que fazer exercício, etc. Então eu vou adiar a prova para quarta-feira, não, para terça-feira, tá? Só que é de tarde também, né? Ok? Vou ver se eu consigo. Não, nem vi. A vantagem eu já vi é que essa sala estava vazia aqui quando eu cheguei. Então, se eu precisar de 2 salas, eu posso ficar aqui. Professor, é da Camila, que agora está no Ah, tudo bem, tá. Então, beleza. Mas eu posso perguntar a ela se ela não pode fazer um laboratório. Eu falo com ela. Tá bom? Mas eu ainda vou ver se de repente não está liberado ali o salão. Quem sabe? Conforme for, eu faço a prova no segundo horário também. Cara, são duas turmas, eu vou fazer a mesma prova. Aí é gente pra caramba. Nós 80 pessoas. Não, isso é o que está no negócio, entendeu? Mas que deve ter mais de 50, deve ter, sabe, para fazer a prova. Tá? Ou até mais, eu tenho que ver direitinho lá. Então. Já soltei uma parte, falta uma segunda que eu vou soltar, tá bom? Eu não consegui terminar, mas não ia conseguir mesmo não adianta, mesmo correndo aí. Aliás, eu corri, não ia conseguir. Eu dei uma corrida aqui, mas assim, não deixei de falar nada não, viu, pessoal? É assim que se dá aula mesmo, eu só acelerei algumas coisas aqui para não ficar perdendo tempo em besteiras, tá? A prova de sinais continua dia 13? A princípio sim, porque sinais a gente está bem adiantado, a gente terminou, amanhã eu termino as últimas convoluções, aí fica tranquilo, porque aí porque eu termino as convoluções e já começo a fazer exercício, entendeu? Porque eu já fiz 2 métodos de convolução, cara, o difícil da convolução eu já fiz, agora eu estou dando os exemplos de convolução. A convolução com dois sinais semi-infinitos, um finito e um semi-infinito, 2 finitos, entendeu? Assim, 2 finitos de mesmo tamanho, 2 finitos de tamanho diferente, são todas as opções possíveis. Você está entendendo que eu vou colocar? Que aí o cara quebra a solução difícil, faz superposição, faz linearidade, quebra a posição difícil em vários mais simples. Tá bom? Eu terminei então, pessoal. Eu já coloco para vocês, hoje ou amanhã, todos os exercícios e os livros também com solutions, tá bom? Tá? E as aulas também, hoje ou amanhã. Não prometo hoje não, porque hoje pode ser que não dê para fazer. Falou, professor. Falou. Senhor,